Deus para nós nessa noite. Ele não vai mexer na mesa mais, né, bispo? Vai. Glória a Deus. Gente, vamos orar por um som novo na igreja. Esse aqui já é. Estenda suas mãos para cá, libere uma palavra de bênção sobre a vida do bispo. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor a vida do teu filho. Usa ele com graça, poder, unção nesta noite. Pai, revela a tua grandeza ao teu filho, para que através dele nós possamos receber tudo o que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, igreja do Avivamento. Amém. As paz, amém? Agora, Estou prestando atenção mesmo, né? para sacudir os alicerces humanos. Amém. E venhamos convocar as regiões celestes para celebrar com a terra. Amém. Para desestruturar toda a estrutura humana. Graça e paz. Igreja. Estar nesse ambiente de graça, de unção. Estão me ouvindo bem aí atrás? É um privilégio podermos juntos celebrar a grandeza do Eterno sobre nossas vidas, amém? E a você que nos visita nesta noite, seja muito bem-vindo. E depois da bendita presença do Espírito Santo, você é a pessoa mais importante desse ambiente. Estou muito, mas muito feliz mesmo. Nesses dias eu tenho trabalhado demais, não tenho podido estar com vocês em todos os cultos. Então, quando eu vejo uma pessoa assim que eu não tive a oportunidade de encontrar no culto, eu já abracei o discípulo, quase chorei. Estava com muita saudade de dar um abraço dele. Eu não sei porquê, mas eu gosto demais de vocês. Vocês são muito importantes para mim. São filhos. Aplauda o Messias. Bem novamente, gente, que gracinha, saudade demais, muito baiano, gosto demais de você, baiano, você faz parte da minha vida, bem, você e seus filhos que têm como meus filhos, bem, sem mais delongas, vamos dar uma passeada na palavra do Eterno nesta noite para aprendermos a respeito dos mistérios da nova e eterna aliança, amém? Coloque a mão direita no seu coração, feche os seus olhos e diga com muita vontade, diga assim: Senhor, Espírito Santo, fala comigo nesta noite, porque eu quero, eu preciso, eu dependo de ouvir a tua voz. Ministre o meu coração no teu querer, teu efetuar, no nome de Jesus. Aplauda o Messias. Muito bem, abram suas Bíblias. Ficou tão bonito, vou fazer de novo. Abram suas Bíblias. Efésios capítulo 2. Já está vindo, Thales. Obrigado. Aleluia. Minha filha Cíntia está no saudade de você. Verso 11. Quem encontrou, diga amém. Maria, Deus tem promessas na sua vida. Hoje, quando eu estava orando por você, o Senhor me mostrou você subindo alguns degraus. Deus vai mover da vida. Deus vai te elevar. Amém? Fiquei muito satisfeito pelo que eu vi. Até perguntei por você.
Levi escondido a Maria. Amém? Vai nessa tua força. Fruto de Cíntia. Efésios capítulo 2, verso 11, que diz assim: portanto, traga a sua memória de que você, em outro tempo, era gentil na carne. Repita comigo: gentil na carne. Antes de mais nada, eu quero te dizer que esse gentil aqui não é de gentileza, tá? Chamado incircunciso pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança, estavam sem Deus, perdidos no mundo. Mas agora, vocês estão em Cristo Jesus. Vocês que antes estavam longe de Deus, pelo sangue de Cristo chegastes perto dele, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez no seu corpo um único povo, derrubando a parede de separação que estava entre eles. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz, diga pela cruz, nos reconciliou, diga nos reconciliou, homens com Deus, em um único corpo, desfazendo assim a inimizade. Aplauda o Messias. Mas aplauda forte. Senhor Jesus, eu te dou graças nesta noite, porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Não existe nada que escapa aos teus olhos, nada foge ao teu entendimento. Por isso eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Quero te pedir perdão também pelos pecados da igreja, a igreja que o Senhor confiou em minhas mãos. Quero te pedir perdão pelos pecados da geração dessa cidade, pelos pecados dessa cidade. Senhor, eu sei que sou falho e acredito mesmo que sou o homem mais falho desse ambiente. Por isso eu te peço, restaura, meu Deus. Restaura-me, Senhor, arranca de dentro de mim aquilo que não me pertence. Enche da tua presença. Assim também oro para que o Senhor faça o mesmo com os meus irmãos. Que nesta noite seja uma noite de mudanças de vida, mudanças de caráter, que seja uma noite de decisão. Não uma decisão pelo meu interesse, mas uma decisão por aquilo que o Senhor deseja para mim e para o teu povo. Vem, Senhor, falar conosco. Vem nos encher da tua presença. Vem ministrar em nós o teu querer te efetuar, porque somos totalmente dependentes de ti. Diga amém, diga sim, eu quero, e aplauda o Messias o mais forte que você puder. O tema que eu quero desenvolver no teu coração nessa noite é a respeito de aliança. Diga, aliança não é um anel no dedo. Diga aleluia. Diga ainda bem. Aliança, ela tem um significado muito mais profundo do que propriamente aquele anel que você usa no teu dedo que recebe este apelido. Ó Sandra, muito obrigado, você sempre me socorrendo, né? Eu preciso de alguém me ajudando a lembrar que eu tenho que trazer para a igreja. Muita coisa.
alianças propostas. A primeira delas foi a aliança edêmica, também conhecida como aliança da inocência, porque ela vai acontecer exatamente na dispensação da inocência. Nunca confunda a aliança com dispensação, amém? Dispensação é o tempo aonde está acontecendo a aliança. A aliança é o acordo entre o homem e Deus. A dispensação foi exatamente no contexto do tempo onde ela se concretizou e se desenvolveu. Lá dentro do Éden, naquele momento edênico, naquele momento de inocência, Deus vai chamar Adão, Deus vai convocar Adão e vai propor uma aliança com ele. E nesta proposta, Deus vai oferecer a Adão algo, vai entregar a Adão algo que é dele. Deus vai dar a Adão todo o Éden e o domínio sobre todas as coisas. Do capítulo 1 até o capítulo 2, no verso 17, você vai contemplar esta aliança se consolidando. Em contrapartida, Deus vai requerer da raça humana o penhor. E nesta aliança aqui, a única coisa que Deus requer de Adão é a sua palavra, também conhecido como obediência. Por isso ela recebe o apelido de aliança da obediência. Adão, tudo que está aqui nesse paraíso é seu, diga aleluia. Sinta-se Adão agora. Tudo aqui é teu. Recebe. Amém. Porém, olha o capítulo 2, verso 17. Somente desta árvore que está aqui no meio, dela você não comerá. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Não morte é assim no contexto cultural como nós entendemos. Não é expirar, é morte no contexto etimológico, da origem da palavra, se separar de Deus. Isaías 59:2. Depois você lê lá. Dentro desse contexto, Paulo, o homem não honrou a sua palavra. Palavra esta que é importante nós honrarmos. Mateus capítulo 5, verso 35. A palavra do crente tem que ser? Sim, não. Passou disso? Procedência. É do Satanás, irmão. Ou é ou não é, mas eu estou sentindo. Repreenda esse sentimento. Ah, mas eu entendi. Repreenda esse entendimento. Ah, mas eu vi que ela olhou para mim, às vezes assim, ó, como um cisco caiu no olho da irmã. Então eu senti que aquela cara feia foi na minha direção. Mas, irmão, tem hora que não dá para ficar bonito todo dia. Então não cabe a mim e a você fazer juízo de valores. Se a pessoa disser para você, você está lindo, você vai entender o quê? Se ela disser, você não está bem, você vai entender o quê? Que você não está bem, irmão. Porque a sua palavra tem que ser? Sim, não. E o que passar disso é de quem? Do inimigo. Nossa, o que tem de gente possessa do diabo, né? O que tem de crente endemoniado, cheio de capeta, porque não consegue andar por aquilo que os outros falam, mas simplesmente na sua conjectura de imaginações, não consegue fundamentar-se na realidade dos fatos, mas tão somente nos seus devaneios e nos seus pensamentos variados. É sim e não. Passou disso é do diabo. Mateus capítulo 11, verso 36 e 37. Você haverá dado conta de tudo aquilo que você fala. Por suas palavras você vai ser medido, por suas palavras você vai ser julgado, por suas palavras você também poderá ser condenado. Provérbios, Salomão falando sobre esse assunto, se não me falha a memória, no capítulo 18, versículo, não me lembro, mas acho que é 21, 22, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Bispo Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11, ele vai dizer que a língua pode colocar em destruição toda a carreira humana. Então, meu irmão, ou você usa a sua língua para o bem, ou você já traz sobre si condenação. Graças a Deus que nesse ambiente não tem ninguém que usa a sua verbalização para o mal. Diga bem pela fé, abra lá um sorriso mesmo de trás dessa máscara e aplauda Jesus. O penhor da primeira aliança, o penhor da primícia, irmão. Eu já ensinei isso aqui. Tudo que vem primeiro é primícia, por isso torna-se muito mais importante em nossas vidas. O primeiro ato celebrado em aliança foi um penhor de palavra. Hoje o crente não tem mais. Está complicado. Mas vamos resgatar isso, diga bem. Adão não conseguiu manter a aliança. Não foi Eva que quebrou a aliança da
assim, numa geração onde mulheres e homens buscam num nível igualitário de compreensão e atitudes continuadas. Aleluia, os direitos são iguais. Mas aqui ainda diz que a responsabilidade é sua, homem. Porque você é o dá seus pulos melhor. Você é o cabeça, você tem que resolver essa parada. Então quem quebrou a aliança não foi Eva, quem quebrou a aliança foi. E quando ele quebra a aliança, Deus não desistiu dele. Deus não o abandonou, Deus não entregou a própria sorte, Deus não abriu mão. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 3, no verso 21, Deus vai propor a segunda aliança. Aliança sacrificial. Aliança adâmica. Deus vai matar o cordeiro, vai arrancar a pele do cordeiro e vai cumprir a nudez de Adão. Porque em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus, querido, não vai esquecer de ti porque você pecou. Deus não vai te abandonar porque você errou. Deus não vai te excluir porque você pisou numa casca de banana e caiu. Deus te quer de volta e Ele quer ter aliança com você. Cara em cima, resolver quem faz barulho. Quem nasceu para julgar foi o diabo, não o crente. Quem nasceu para apontar dentro foi Satanás e não você. O seu lugar é na presença dele. Ele te ama. Quando ele mata o cordeiro desde a consumação do século, esse texto está dizendo exatamente, fundamentado em Gênesis capítulo 3, verso 21. Ele está dizendo: eu já estou propondo algo para trazer você de volta. Um dia eu estava pregando para alguns pastores e disse: nossa, aqueles dias quiseram bater, que pecado não manda ninguém para o inferno. Não. Eles se levantaram, assim o Senhor legitima a igreja a mandar um pecado. Eu falei: ô meu irmão, eu prego o que está escrito, ou eu vou andar por manipulação? Não vou andar. Pecado não manda ninguém para o inferno, porque está escrito na Bíblia isso. Se não tivesse escrito, eu não pregaria. O que manda o homem para o inferno é a sua cerviz endurecida, porque a Bíblia diz, lá em Isaías 42, 25: eu, Senhor teu Deus, eu mesmo vou apagar as tuas transgressões e lançar os seus pecados no esquecimento. A Bíblia diz em Ezequiel: eu vou pegar os seus pecados e vou lançar no mar do esquecimento. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 7, verso 8: eu vou apagar os seus pecados e as suas transgressões. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, apagarei os seus pecados e sararei a sua terra, terra alva e terra não. Enquanto houver um homem arrependido, tem um Deus para colocá-lo de pé. Aplauda o Messias. Porque se pecado mandasse alguém para o inferno, ninguém aqui escaparia. Não adianta ficar olhando para essa cara, não. Ninguém desse ambiente escaparia. Não é o pecado que pode destruir, é a sua decisão. Você acha que tem alguém perfeito nesse ambiente, irmão? Todo mundo aqui vacila. E Deus entende disso. Uns vacilam mais, uns vacilam menos, mas todo mundo deve. E quem falou isso foi Jesus de Nazaré, que estava lá na casa de Simão. Um deve 50, um deve 500, mas todo mundo deve. Essa foi a segunda aliança, a aliança com Adão, a aliança onde Deus propôs a restauração, o reencontro, o retorno para os braços dele. E nessa aliança o Senhor era o cordeiro, matar o cordeiro, fazer o sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A linhagem piedosa de Adão, de Sete, de Enoque, eles vão caminhar nessa aliança. Porém, eles se afastam de Deus, eles se esquecem de Deus, eles saem da rota, eles não cumprem a aliança, eles não fazem mais o sacrifício, eles não se voltam mais para Deus, eles começam a oferecer qualquer coisa no altar, começam a entregar qualquer coisa no altar, e então eles quebram a aliança. Deus desistiu do homem? Aqui foi quase. Gênesis capítulo 6, verso 8: então o Senhor estendeu o teu braço, no objetivo de descer sobre a terra e destruir toda a humanidade, e viu a família de Noé. Glória a Deus. E desistiu Deus de destruir a raça humana, mas propôs uma
Uma? Ele não vai desistir de você. Ele te quer de volta, ele quer se aliançar contigo, ele quer você andando com ele, porque ele é o Senhor teu Deus, a prova do Messias. E agora eu vou dizer, ele não quer somente você, ele quer toda a sua casa. A aliança noética, a aliança da misericórdia, o aliança como ela tem o início ali em Gênesis capítulo 6, no verso 8, e acaba em Gênesis capítulo 9, no 17, ali, eu acho que é o fim, quando eles vacilam. O objetivo dessa aliança era trazer de volta uma geração, uma descendência, uma dispensação marcada por orgulho, pecado e ausência de Deus. Eles quebram a aliança, e agora Deus não desiste do homem novamente, e ele vai procurar um homem dentro de Ur dos Caldeus, no meio de uma terra idólatra, filho de um adorador de imagens. E Deus faz uma proposta para ele: Abraão. Abraão escuta a voz: pois não? Você quer fazer uma aliança comigo? Quem é o Senhor? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Está ouvindo a voz dele? Vou repetir então, acho que você não entendeu. Abraão, você quer fazer uma aliança comigo? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus, irmãos, pelo amor do nome de Jesus, Ele não veio buscar o hipócrita, aquele que se acha certinho, aquele que se acha correto. Ele não veio buscar esse tipo de gente. Ele está chamando o pecador ao arrependimento. Ele está procurando o Abraão para influenciar as nações. Ele está dentro do ambiente procurando pessoas que queiram realmente se aliançar com ele. Aleluia. Você está disposto a renunciar ao que você tem? Porque eu tenho uma promessa para a sua vida. A aliança patriarcal, ela recebe também o nome de aliança da promessa. Nessa aliança com Abraão, no propósito de relacionamento, Deus vai dizer a ele: eu vou te dar uma terra prometida, recebe ele. Nossa, 3 pessoas, mas está vontade. Eu vou te dar uma multidão de filhos. Você vai ser muito rico. Os seus filhos serão governantes sobre a terra. E Abraão disse: você vai me dar isso tudo e mais um monte de coisa que não dá para falar aqui. Ele disse: vou. E o que o senhor quer de mim? O prepúcio da tua carne. Porque quando Deus fez aliança com Adão, Adão quebrou a palavra. Tem gente que não tem palavra de misericórdia. Quando Deus faz aliança com a descendência de Sete, até chegar em Noé, a proposta aí era matar o cordeiro, mas o homem estava negligenciando, não estava fazendo sacrifício. E agora Deus aperta a aliança. Deus diz: opa, agora eu quero que você derrame no seu próprio sangue. Vai ter que cortar onde dói. Você não está entendendo o que eu vou te falar? Para fazer aliança com Deus, vai ter que mexer onde dói. Você vai ter que arrancar fora a parte que proporciona prazer e passar pelo tempo de dor para ter um prazer eterno na eternidade. Quantos recebem? Desculpa a redundância, quantos recebem esse prazer eterno na eternidade? Cada em cima traz o peito e aplaude o Messias. Vai doer! Porque se fosse fácil, eu ensinei para mim e para você. Abraão topou, se tornou pai da fé. E ele caminhou junto da sua geração patriarcal. Eu posso até arriscar e dizer que depois dele veio Isaac, que no meu ponto de vista, preste atenção, pelo amor de Deus, é o ponto de vista de um estudante da Bíblia, não é o que a maioria diz, não é também o que está escrito. No meu ponto de vista, Isaac, ele é o melhor de todos os patriarcas. Tem gente que aponta para Abraão, outros apontam para Jacó, outros apontam aí para os outros, mas eu gosto de Isaac. Sério, comprometido, extrovertido, dinâmico. Depois dele vem Jacó, enrolado, treteiro. Gente, olha o que Deus faz aliança. Vocês estão acompanhando comigo? Olha só, parece que está tentando dar uma churranga, né? Como é que um Deus tão poderoso pode fazer aliança com um troço tão ruim? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
semana, estava viajando para Vitória com minha esposa. No carro nós estávamos conversando. No carro nós estávamos conversando com o meu filho Meire. E eu dizia para ela: o que seria de nós se Adão não tivesse quebrado a aliança? Para imaginar aonde nós estaríamos hoje? No paraíso, sem precisar trabalhar. Não que eu não gosto, eu gosto de trabalhar, mas se não precisar trabalhar e só receber meu salário, eu gostaria. É melhor, não é melhor? Vocês já imaginaram, irmãos? Sem precisar fazer esforço, mulher não ia precisar ficar tão nervosa naquele período, que não ia ter aquele período. Só isso que plantava qualquer situação. Mas Adão quebrou a aliança. Romanos capítulo 5, verso 12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado tornou-se comum a todos os homens, por isso todos os homens pecaram, e disso veio a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não desiste de nós. Ele quer ter uma aliança conosco. A descendência patriarcal saiu da rota e foi parar na escravidão, porque quebrar a aliança gera consequência. Consequência de Adão, perdeu o paraíso. Consequência da geração de Sete, pereceu o dilúvio. Consequência da geração de Abraão, teve que parar no Egito. Diga todas as vezes. Todas as vezes. Que eu quero. A minha aliança. Com Deus. Eu tenho. Consequências. Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba, não se descrecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem para onde fugir. Deus perdoa os seus pecados, mas não alivia ninguém das consequências. Mateus capítulo 13. Jesus falou sobre esse assunto. Deus não vai aliviar ninguém de consequências, irmãos. Porém, esse povo estava dentro do Egito, tomando chibatada, sofrendo as consequências da quebra da aliança. E no meio do caminho, no meio daquela situação, alguém se lembrou de Deus. Alguém está lembrando de Deus aí? Porque Ele te quer de volta. Ele te quer de volta. E quando essa pessoa clama por uma nova aliança, Deus falou: você quer? Quero. Aí Deus vai fazer a aliança com Moisés, o maior líder, humanamente falando, que pisou no globo terrestre. Quem escreve de forma mínima diz que ele atravessou o deserto com 3 milhões de pessoas. Irmãos, eu não consigo tomar conta dos meus 12, que não são fáceis. Eu não sei se é por incompetência minha, falta de competência. Calcula aí 3 milhões de pessoas. Você conduzir 3 milhões de pessoas para o deserto, não tem chuveiro, não tem carne, não tem plantação, não tem banheiro para tomar banho, não tem nada disso. E graças a Deus, o povo de Deus, ninguém reclama, ninguém murmura, ninguém acha ruim de nada, né? São características peculiares do povo de Deus. O povo mostra tudo, tudo está legal. Ou pelo menos um aleluia. Aplauda o Senhor por essa aleluia. Porque eu recebo da fé essa aleluia. Esse homem, irmãos, com muita sabedoria, conseguiu conduzir essas pessoas para uma promessa feita a Abraão. Tudo porque ele acreditou na aliança. Porém, mais uma vez, quando eles estão dentro de Canaã, tem um texto que eu gosto demais, está lá em Juízes, eu só não me lembro se é o capítulo 2 ou o capítulo 6, que diz assim: a geração de Josué conquistou a terra. Os filhos de Josué se deleitaram na terra. E os filhos dos filhos de Josué se perderam na terra. Diga comigo: filhos do deserto
conquistam Canaã. conquistam Canaã. Agora diga comigo: filhos do Egito Filhos do Egito morrem no deserto. morrem no deserto. Geração Nutella só derrete. Geração mimimi só se dobra. Nasceram para ser escravos. Nasceram para sofrer. É o que eles decidiram na vida deles. Dizendo: ó tia, ó azar, Gabriela, nascer assim, vou. Tem que dar muita sorte para morrer desse jeito. Porque quem decide isso na sua alma, filho de Egito não aguenta deserto. Filho de Egito não aguenta sol escovante, escorpião, lacraia, inimigo, areia, água quente. Filho de Egito já acostumou com chicote. Filho do Egito já acostumou a ser escravo do mundo. Filho do Egito já acostumou a ser capaz do diabo. Mas quem nasce no deserto, quem nasce na prova, quem nasce no fogo, estes vão herdar a Canaã celestial. Cá em cima, traz o peito a prova Messias. Isso, da onde o Senhor tirou isso? Mateus capítulo 11, verso 12. O reino é conquistado por Esforço. somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. De Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 16, que nós estamos em guerra. De Gênesis capítulo 3, verso 15, que nós estamos no combate. Eu tirei isso da Bíblia, irmãos. De 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Se você quer servir o Senhor Jesus, pense e entenda que importa nos padecer perseguição. Eu tirei isso de João. No mundo vocês terão. Aí vai ficar fazendo mimimi, irmão? Vai fazer até quando essa cara de coitadinho, de vitimado, de vítima? Você não é vítima de nada. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E se você cair na glória e clamar, Ele vai te colocar de pé. Aplauda Ele. Passa a geração que se perde na terra, que são os filhos dos filhos de Josué. E agora eles querem um rei. Eles desejam um rei. Não querem mais um governo teocrático. Eles querem entrar no governo monárquico. Porque todo mundo tem, já ouviu essa frase? Mas todo mundo faz. É o tal do filho sem mãe, né? Porque se tivesse mãe, a mãe dele teria dito para ele o quê? Você não é? Quem já ouviu isso da sua mãe? Levanta a mão. O filho que tem mãe ouve isso. Quando ele chega com aquela cara de gatinho chulé, dizendo assim: ah, mãe, me dá. Poxa, meus amiguinhos têm. Todo mundo tem. A mãe, vou te dar um couro, menino. Você não é todo mundo. Você é meu filho. Sério. Mãe tem essa mania, né? Então esses meninos sem mãe pediram um rei, porque todo mundo está lá em cima do Samuel. E Deus vai dar o rei que eles escolheram. E esse rei não deu muito certo. Mas agora eles já têm o princípio do entendimento que precisam de um líder que se relacione com Deus para conduzi-los. E então Deus agora vai fazer uma aliança com Davi. Aliança davídica. Também conhecido a aliança como Rei Eterno. Onde Deus já deu o segundo ato de aliança de Saul, que ele só teve com Levi. Por isso que enquanto existir planeta Terra, Jesus vai reinar sobre ele. Não tem para ninguém, irmãos. Porque na aliança de Saul é uma aliança perpétua. Não tem como quebrar. Nos casamentos judaicos, como nós celebramos, nós perguntamos os casais que nós vamos celebrar o casamento deles, dizendo: vocês querem fazer a aliança com o elemento de sal, que é um ato profético de que você está dizendo que isso é para sempre a sua vida? Aí tem alguns que falam assim: não mesmo. Aí não, né? Pega leve aí. Vamos fazer só com os outros elementos, já chega o anel, já tem o leite, o mel, né? Vamos ficar com coisa boa aí, porque sal não necessita, né? Mas eu encontrei alguns casais que disseram: não, eu quero casar debaixo desse jugo. Isso é um jugo? Sabe nem o que é jugo? Fui fazer a definição, né? Jugo é uma proposta de caminhada de duas pessoas que querem chegar no mesmo lugar. Isso é jugo. Jugo desigual. Pessoas que querem ir para lugares diferentes não conseguem andar juntas.
Conseguiu entender? Quando Deus faz uma aliança com Davi, Ele coloca Davi na mesma direção dele. E enquanto houvesse mundo, haverá uma descendência do trono eterno, chamado Yeshua HaMashiach. Porém, o homem mais uma vez desvirtuou-se nessa sexta aliança. O homem saiu fora da rota. E agora Deus está olhando para a terra, procurando alguém que pudesse fazer uma aliança com Ele. Porque Deus, para se relacionar conosco, Ele precisa ter uma aliança conosco. Ele precisa ter uma proposta de relacionamento, algo que nos custe. E então há um grito em Isaías, capítulo 6, verso 8: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Lá no céu subiu todo mundo, Paulo. Sério? Os 24 anciões, 12 à direita e 12 à esquerda, que estavam santos, já baixaram a cabeça. O querubim, serafim, abanava com duas asas, ele planeava e as outras duas ficavam paradas para ver a face de Deus. Ele joga as duas na cara. Eu fico imaginando aqui a conjectura, não tem nada disso escrito. Quando está escrito na eternidade, Miguel e Gabriel olham para o outro. Aí Miguel é interpelado por Gabriel, que diz para ele assim: ei Miguel, você não é o cara? Vai lá embaixo, resolve esse problema. Aí Miguel falou: qual é, rapaz? Você que é o cara da comunicação aí, o ministro da comunicação, já está falando demais. Na minha cabeça passa muita coisa, irmãos. Ninguém no céu quis descer, Paulo. Aqui na terra não tinha ninguém. Mas o apóstolo Paulo escreveu sobre esse assunto em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Diz que ele se colocou de pé no trono, abriu o peito, lançou a coroa sobre o trono, desfez do teu servo sobre o trono, colocou o seu manto sobre o trono, despiu-se de toda a sua realeza. Está escrito isso: despiu-se de toda a sua realeza. Olhou para o Pai e disse: envia-me a mim. Não houve um homem de carne, mas houve um Deus que se fez homem para fazer aliança por mim e por você. Você tem coragem de receber? Já lá em cima, atrás ao peito, aplauda o Messias, porque ele foi o penhor da aliança. E quando o pai perguntou para ele: que penhor? Qual é o preço que eu tenho que pagar? O pai disse: a sua vida. Começou com a palavra, não deu certo. Passou por sacrifício, também não deu certo. Estendeu na dor na carne, também não deu certo. O penhor da aliança, da nova e eterna aliança, consumada por Yeshua HaMashiach na cruz do Calvário, é uma entrega muito simples. Deus não quer mais fundamentar-se na sua palavra, porque Ele sabe que nós não temos. Deus não tem mais expectativa nos nossos sacrifícios, porque Ele sabe que iremos nos desvirtuar, nós somos egoístas por natureza e vamos querer só para nós. Deus já não tem mais expectativa na dor para nos trazer de volta, que muita gente está sofrendo até hoje dentro da igreja, mas não quer se voltar para o Senhor Jesus. Então Deus entendeu: só tem um jeito de ter esse povo de volta para mim: no dia em que eles decidirem entregar a sua vida. Gálatas capítulo 2, verso 20. Mas Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, o grande eu sou, Ele vive em mim, Ele vive em mim. Oh!
isso é verdade na sua vida, aplauda Ele mais forte do que você quiser. Este é o Senhor da nova e eterna aliança. Este é o Senhor do nosso relacionamento com Deus. Para nós entrarmos em relacionamento com Ele, nós precisamos estar em aliança. E para nós vivermos essa nova aliança, tem que morrer. Ele desceu, pô, e vai pagar o preço. Colossenses 2,14. Ele vai olhar para o diabo e falar assim: quanto você quer deles? Por eles. O diabo diz: isso para mim não presta, mas para você tem muito valor. Eu quero a sua vida. Jesus olhou para ele, abriu um sorriso e disse assim: eu pago. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Vós não fostes comprados por ouro ou prata, não fostes trago de volta por coisas corruptíveis, mas o preço que foi pago por vossa vida foi o sangue precioso de Jesus, para te resgatar de toda a maldição dos seus pais que os negaram. Você não precisa mais andar em miséria. Você não precisa mais andar em sofrimento. Você não precisa mais ficar matando o bezerro. Você só precisa entregar a sua vida para Ele. Você vai ter que morrer. Por que Ele morreu? A Bíblia diz que Ele veio. E agora Ele vai propor uma nova aliança. Ele faz a sua trajetória de 3 anos. Depois de 33, ministerialmente, Ele cumpre os 3 anos, que são os 3 dias, que fala da soberania de Pai, Filho e Espírito Santo. Depois que Ele cumpre isso, numa quarta-feira, começa o caminho de mais 3 dias para chegar até aqui hoje. Você está comigo? Amém. E então, Ele vai para o madeiro. Ele vai propor a aliança. E precisa do penhor. Diga: precisa do penhor. Não tem como fazer aliança sem penhor. Se você não entrega nada na direção de Deus, esquece essa expectativa dele entregar a você alguma coisa. É só você ler o texto. E então o Senhor da terra pegou os seus servos, e a um ele dá 5, a outra ele dá 2, e a outra ele dá 1, segundo a capacidade de cada um. Se você não tem entrega, como é que você quer receber de Deus? Irmãos, tem um monte de gente enganando as outras pessoas aí fora. Tem um monte de gente. Mas sinceramente, você não está aqui para que eu venha te enganar. Você está aqui para aprender de Deus e da sua palavra, amém? Então meu empenho é te ensinar a verdade. Meu empenho é te ensinar a verdade. A maior preciosidade que você pode alcançar na sua vida é a sua salvação. A melhor coisa que pode acontecer é o chofar tocar nesse momento nós subimos para a eternidade. Aleluia. Esse é o nosso maior propósito. Nessa nova aliança, tem alguns elementos que fundamentam o penhor. Ele vai entregar o corpo e o sangue. Olha que coisa interessante. Ele não vai entregar apenas o sangue. Ele entregou apenas o sangue? Não, ele não entregou apenas o corpo. É um ato completo, porque o objetivo dessa aliança não é apenas juntar homem a Deus, mas é juntar homem a homem. O apóstolo Paulo diz que no seu corpo ele fez dos 2 povos um único povo. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos capítulo 12, verso 18. Segui a paz com... Perdão, isso aí é Hebreus 12, 14. Romanos capítulo 12, verso 18. Deixa eu lembrar o texto. Alguém busca aí para mim, eu também não sou obrigado a saber tudo. Uai, sabe o texto, não sabe. Romanos 12, 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Empreendei todos os esforços, versão viva. Ou King James. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. E depender de vós, tem de paz com O todos. que depender de vós, tem de paz. Agora vamos pegar Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e agora ninguém? Verá a Deus. Quem quer ir para o céu? Amém. Quem quer ir para o céu? Aleluia. Se você não souber se relacionar com o teu irmão, tu vai para o inferno. É o que está escrito nesse texto.
Se você não sabe se relacionar com o teu semelhante, não há perspectiva. Porque se você não ama o teu semelhante, você vê como é que você vai amar a Deus se você não? Está escrito em 1 João capítulo 4, verso 20. Quando ele vai propor um sacrifício de cruz, ele vai carregar um patíbulo, Paulo. Não é os dois patíbulos, é apenas um. Qual desses ele carregou, pastorzinho? Vertical ou horizontal? Você não lembra? Qual? O horizontal. Porque o preço maior, a dor maior, não é ajudar o homem a Deus, Paulo. Está entendendo, mano? Quando você sente na carne aquela dor, quando você sente o desespero da sua alma, quando as coisas apertam do seu lado, qual é a sua primeira atitude lá? Não! Me ajuda. Além de mim, quem mais faz isso aqui? Porque isso é muito fácil. Você sabe o que é difícil? Você sabe o que é difícil, Deus? É o homem voltar-se para o homem em suas diferenças. E o sacrifício da cruz tem dois elementos: o corpo e o sangue. Porque na cultura judaica, no entendimento pleno desses alimentos universais, quando um judeu ia propor a ceia, que tinha um visitante na casa dele, uma pessoa que ele não gostava, uma pessoa que ele não queria bem, ele convidava essa pessoa que tinha caráter, que tinha postura, mas não tinha identidade e relacionamento. E quando eles sentavam junto, o cara olhava para ele e disse assim: olha, você está na minha casa e aqui é a minha mesa, mas tem um pão aqui. Quando eu partir esse pão, eu quero te entregar o primeiro pedaço, porque eu quero ter uma aliança com você. E como nós firmamos essa aliança, o pedaço de pão que está aí dentro, com o pedaço de pão que está aqui dentro, vai se tornar um único pão. Aleluia. Um único pão. E não era partidinho, não, era dado na mão do outro e rasgado. Por isso Jesus disse: este é o meu corpo que vai ser por vós, para que vocês se tornem um. Salmo 133, verso 1, verso 2, verso 3. Como isso com suave é cozinhozinho em união. E quando eles assim viverem em união, será como o óleo que vem sobre a cabeça de Arão, escorre sobre a tua barba, passa pela sua gola e alcança as orlas das suas vestes. E naquele ambiente que há união, Deus vai ordenar a sua. Tem gente que não lê algumas palavrinhas, né? É no ambiente onde tem. Experimentamos um tempo de bênção ultimamente. Porque esse povo é um povo de aliança. Aplauda pessoas. Se não houver, se não tiver um entendimento do sacrifício, aqui de Efésios 2, antes nós estávamos sem Cristo, sem Deus, e éramos estranhos às alianças, não promessas, está no plural, pode ler na sua Bíblia, em qualquer versão. Eu conheço as 9 versões que tem aqui no Brasil. Pode ler lá, está no plural esse termo. As alianças. Mas agora vocês estão em Cristo, olha o que o apóstolo está falando. E agora vocês têm entendimento das. Isso não é verdade? Todo mundo aqui conhece sobre aliança? As igrejas ensinam sobre aliança? Não é, meu irmão? Esse é o que você deveria buscar na sua direção. É entender que quando nós partimos do corpo, e o pedaço que eu pegar, e o pedaço que a pastorzinha pegar, e que todos aqui vão pegar, que vai ser rasgado, e nós comermos, e nós terminarmos de celebrar esse ato profético, nós iremos nos tornar um só povo. Então os seus sentimentos passam a ser meus, e os meus sentimentos passam a ser seus. Todas as bênçãos que estão em mim fluirá sobre vocês, mas todas as bênçãos que estão em vocês fluirá sobre nós, porque nós iremos celebrar uma aliança. Por isso que a mesa é proposta, é aberta a todos para fazer, porque é a forma como Deus reconhece o seu relacionamento. No sacrifício de Jesus, quando ele carrega o patíbulo, ele paga um preço maior para ajudar o homem. Por isso o apóstolo Paulo é redundante no texto de Efésios 2, de 11 em diante. Ele vai falar por 3 vezes no seu corpo, na sua carne, no seu corpo, na sua carne. Ele está querendo dizer que isso é importante, sermos um.
ceia do Cordeiro. Você está comigo? Porém, no cálice do seu sangue, quando ele toma o quarto cálice, o contexto histórico diz que um dos seus discípulos, o mais velho, interpela e diz: não, este é o cálice de Yeshua HaMashiach, o Salvador. Moisés nos ensinou que deveríamos tomar o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o quarto nós não poderíamos mexer, porque o quarto representa o dia em que ele vier, em que ele chegar à terra e vai levantar esse cálice e vai nos propor salvação. Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, você está enganado. Este é o meu cálice, o cálice do meu sangue, o sangue da nova. Estamos na nova e eterna aliança. Estamos na dispensação da graça. E iremos viver toda a plenitude de Deus, da vida e abundância para nós. É só entendermos que esta mesa não pertence a homens. É só entendermos que esta mesa pertence ao Senhor. É só entendermos que essa mesa nos está proposta, mas não somos donos dela. É só entendermos que essa mim e o homem, pois, Assim mesmo. eu tenho condições de julgar você, Deus. Não tenho. Eu tenho condições de te mentir, Maria? Tenho. O apóstolo Paulo em nenhum momento diz assim: ó, senhores pastores, um recado para vocês, hein? Vou falar em particular para ninguém ficar sabendo. Você vai lá, vê como é que está a vida do irmão. Então você examina direitinho a vida dele, e se ele tiver condições, libera a ceia para ele. Irmãos, já li essa Bíblia mais de 10 vezes, onde está escrito isso? Ó, se alguém tiver em pecado, não pode. Me mostra onde está escrito isso. A minha Bíblia diz o seguinte: examine pois o homem. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, Alcança e a misericórdia. misericórdia do Senhor, a razão pela qual Não somos e consumidos. essas misericórdias se renovam. Dorme com um barulho desse. 1 João capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus nos purifica. De todo pecado. Aquele cara de 7 quer. De quê? Do? Ó, matemática. Pecado, sangue, arrependimento, e o sangue me purifica de todo. Eu deveria insistir. O cidadão se arrepende e toma do sangue, e hoje você vai ser limpo e purificado pelo sangue do Cordeiro. Deveria ser uma insistência e não uma regra de manipulação para fazer uma ofensa dizimista. Vigia, irmão. A sua prosperidade é problema seu, mas a sua salvação é problema nosso. Estão entendendo? A mesa não é minha. A Bíblia diz que se hoje você se arrepender dos seus pecados, o cálice do sangue do Cordeiro está proposto na sua vida para mudar a história da sua geração. A Bíblia diz que se você examinar a si mesmo, discernir o corpo, você vai ter cura, restauração, libertação, remissão e regeneração. Só pega quem quer, meu irmão. Deus também não vai empurrar essa mesa na sua tela, não. É só se você decidir. O primeiro pedaço que ele parte em João 13, Lucas 22, em Mateus 24, 26, não, 28, 26, 28. Ele entrega na mão de quem? Hã? Entrega na mão, tem o nome desse cara. Ele entregou na mão de quem? Ah, então Jesus errou. Outro dia um pastor dizendo isso na televisão que Jesus errou ao entregar um pedaço da Judas. Pecado nos absurdo, irmão. Porque Judas estava ou não estava em pecado? Estava ou não estava, igreja? O próprio Cristo diz: porque assentaste no teu coração aquilo que o diabo colocou. O que tens de fazer, faça. Logo depois ele oferece o pedaço. Quando Jesus olha para aquele homem e diz assim: aqui está o pedaço, Jesus está dizendo: faz uma aliança comigo. Porque se você fizer uma aliança comigo, vai ser outra pessoa que vai me trair, não vai ser você mais. Porque quem faz uma aliança com Deus anda em plenitude de vida na direção dele. Não estou dizendo que você não vai pecar, eu estou dizendo que o arrependimento será proposto todos os dias e o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Eu estou dizendo que você terá uma aliança com o teu irmão, respeitando os limites dele e ele respeitando os seus limites. Eu estou dizendo que você tem uma aliança na eternidade e que se o chofar tocar, nós cearemos no céu. É isso que eu estou dizendo. Quando nós encaramos de forma verdadeira e entendemos
Como diz em Efésios 2, que esta mesa é para aqueles que querem andar em aliança. Bispo Eliane, quase que eu suei. Lá. Mais um pouquinho de leite. Os pastores que estão na casa e aqueles que nos visitam, venham aqui à frente. Dá um convite. Pastor ainda, né? O Brasil vai ficar bonito assim, cara. Pastor, você vai cá. Vai cá, pastor, eu sou música. Oi? 2. Quantas bandejas? 2. Pastor Edson, pastor Jean, pastor Tom, pastor Gilson, pastor Luciano, pastor Cássio, pastor Zília, estará dando graças pelo corpo. Pastor Luiz estará dando graças pelo cálice. Pastora Daniela e pastora Cléo estarão lavando as mãos de banho. E pastora Luciana, quando derramar o cálice, faz uma comigo. Amém? Bispo, você seja comigo como matriarca, ventre santo desse ambiente, dessa casa. Enquanto eles vão se aprontando para a ceia, um dia perguntaram para nós assim: por que nós lavamos as mãos na hora da ceia? É um ato profético, é nós uma higiene. Lavar a mão, uma coisa de higiene, uma mãe me ensinou, eu era pequeno, lavar as mãos. Amém? Bom, eles vão participar da mesa, precisam lavar as mãos, ok? Bispo, lembrando que você vai estender do corpo e do cálice e pegar para ele, ok? Coloca a mão direita no seu coração. E depois dessa palavra, eu quero perguntar a você: você gostaria de fazer uma aliança com Deus? E se você gostaria de fazer essa aliança, nessa mesa, que é a proposta para você, você é livre para agora colocar diante de Deus todos os seus pecados, todos os seus erros. E nem adianta me olhar senão, porque você também erra, você também peca. Então eu quero que você seja sincero com Deus, pedindo a Ele que constante, que o Santo Espírito te constante a não pecar mais. Vamos lá? Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades. Senhor, gera em nós um coração convicto e um espírito quebrantado. Traz à existência os nossos erros. Sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos e conhece o nosso coração. Investiga-nos, ó Pai. Escuta-nos e conhece então o nosso entendimento e as nossas emoções. Verifica se há em nós, meu Pai, algum caminho mal, porque se houver, queremos confessar diante de Ti. Espírito Santo, agora neste momento tem liberdade para agir nessa casa. Como sacerdote deste lar, desta igreja, eu entrego nas Tuas mãos, Espírito Santo, cada vida desse ambiente, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada ministro, cada autoridade que está nessa casa. Enche da Tua presença, da Tua graça, da Tua unção. Derrama no Teu poder e da Tua glória. Que haja arrependimento em nossos corações, que possamos liberar o perdão para aquele que nos ofendeu, que possamos trazer conserto para as nossas fazelas, para as nossas debilidades, para os nossos desejos da carne. Senhor, em nome de Jesus, quantas vezes somos recuperados pelo inimigo, mas nessa noite nós queremos dar basta, porque não queremos mais andar segundo a nossa carne, queremos viver segundo a Tua lei, a Tua ordem, os Teus mandamentos. Enche-nos, ó Deus,
no nome de Jesus. Amém. Olha aqui. Vai ser entregue de forma conjunta o corpo e o sangue dentro de um cálice. Nós não te orientamos a trocar do corpo, embora deveria ser o que você deveria trocar, porque estamos numa época, onde a Organização Mundial de Saúde não permite mais, Mas você que convive com a tua esposa, o teu marido, com os teus filhos, quiser trocar o corpo, sinta-se muito à vontade, porque é a aliança entre homens. O cálice é o sangue do cordeiro que vai purificar o teu pecado, ok? Então, se você quiser fazer a troca dos elementos, você se sinta muito à vontade. Eu sempre escolho uma pessoa. Juntos-se em famílias, amém? Eu quero que vocês sejam em família. Eu acharia que eu penso que isso é ideal, com a realidade do nosso tabernáculo. Ceiar em família, porque somos uma família, amém? E se você não tem ninguém da sua família nessa casa, vem fazer parte da minha. Te recebo aqui, Eu e mais essa galera ali. Vai ser uma honra ter você aqui do meu lado, da minha família, tá bom? Naquele dia, ele tomou do pão, ergueu na direção dos seus discípulos, e então ele perguntou: o que é isto? Os discípulos, com entendimento humano, disseram: é um pão. Ele disse: não é um pão. Este é o meu corpo, que vai ser rasgado por vós, para que vocês se tornem um sobre a face da terra. Nós vamos te agradecer, Senhor, por a sua bondade, por ter, Senhor Jesus, ouvido o teu Pai, vindo, ó Pai, se entregar por nós. E seu corpo foi dilacerado para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, por este ato. Em teu nome que eu agradeço. Amém. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele toma o quarto cálice. Dr. Lucas vai falar a respeito de dois, que ele suspende o primeiro cálice e depois o corpo. Se você seguir o princípio do Pessah, com a do Sedé, Lucas tem razão. Cada cálice do Kiddush que nós levantamos, cada bênção que proferimos, o cálice é suspendido primeiro do que o pão, que se torna corpo. Porém, o quarto cálice não era suspendido. Então, quando ele toma o quarto cálice, ele toma depois de erguer o pão e consagrá-lo como corpo. E quando ele pega o quarto cálice, não sei se ele esconde Emílio, eu esqueci quem escreveu isto. A história também está querendo. O seu discípulo mais velho vai dizer assim: não, o senhor não pode suspender esse cálice, porque esse cálice é de Hamashia. Ele diz: não, meu filho,